Quem está acompanhando os jogos da Copa aí? Na EBD, na semana passada, eu comentei o jogo do Marrocos, né? Não tinha tanta coisa boa para comentar. Dessa vez a gente tem mais coisa, né? O Brasil ganhou aí de 3-0. Mas o fato é que o que a Copa deixa claro para a gente, não só a Copa, mas Olimpíadas, esses eventos esportivos, especialmente assim para nós brasileiros que gostamos de futebol. Gostamos, eu estou generalizando, eu também não sou... Já acompanhei mais, né? Mas a Copa mexe com as pessoas, né? Muda até a rotina dos torcedores. Às vezes as empresas deixam sair mais cedo ou faz um esquema de horário que o funcionário consegue assistir o jogo e paga essas horas num outro momento. Enfim, o que eu quero dizer é que mexe com a vida das pessoas. Eu vi até um vídeo essa semana aí que a mulher estava no pronto-socorro, aí ela filmando assim, ela falou assim, o jogo do Brasil é uma maravilha, o pronto-socorro estava vazio. Falou, não tem ninguém pedindo atestado, não está todo mundo bem, né? Curou, o jogo curou, não tem ninguém doente, não tem ninguém com dor de cabeça, dor de barriga, nem nada disso. O esporte mexe com as pessoas. E se mexe com os torcedores, imagina com os atletas, né? Ô, Toninho, obrigado, meu irmão. Deus abençoe, obrigado. Imagina com os atletas, mexe ainda mais com eles. Por quê? Porque o atleta vai para a Copa do Mundo é tipo uma vitrine. Mesmo que ele não for campeão, se o atleta tiver um bom desempenho, depois da Copa ele vai conseguir um contrato melhor, vai conseguir ir para um clube melhor. Então, como ele está ciente da visibilidade, ele acaba tendo uma disposição, uma entrega muito grande. Eu até vi que o jogador, acho que o goleiro da Coreia do Sul, se eu não me engano, perdeu o nascimento da filha dele, porque o time já estava concentrado, né? Ele já estava lá nos Estados Unidos quando a filha dele estava nascendo. Então, quer dizer, abriu mão de um evento único na vida, né? Que é o nascimento do filho, para poder se dedicar a essa experiência, né? O que fica claro para nós é que o atleta, ele está ciente do esforço que ele tem que fazer, do compromisso que ele tem que ter quando ele entra nessa vida. E aí uma Copa do Mundo impõe que o cara fique longe, por exemplo, da família, que ele fique concentrado, que ele faça treinos, dietas, respeite horários. A vida de um atleta de alto nível não é fácil. Tá? E aí a gente pensa em futebol, às vezes pensa em Romário, Ronaldinho Gaúcho, esses caras aí que dizem depois os treinadores que eles nem gostavam muito de treinar, os negócios dos caras era jogar. Mas quando você fala de atletas de alto nível e você pesquisa sobre a vida de pessoas como Michael Jordan, Michael Phelps, Usain Bolt, Oscar Schmidt, quando você pesquisa sobre a vida desses atletas de alto nível, você vai descobrir que a vida do cara foi uma vida entregue ao esporte. O horário que ele acorda, o horário que ele vai dormir, o que ele come, tudo isso é regulado. E parece que não, mas ele está disposto a fazer muita coisa em favor do esporte. E essa dedicação que a gente vê nos atletas não é uma coisa só do nosso tempo. Era já do tempo do primeiro século também. E é o que leva Paulo, aí no capítulo 9, no versículo 24, a mencionar a vida esportiva como um esforço intenso por receber um objetivo. Olha aí o versículo 24 do capítulo 9. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que possam alcançá-lo. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Essa ideia do esforço que um atleta faz para receber a sua coroa ou o seu prêmio, né? Naquela época a medalha, o que a gente conhece hoje como medalha, como taça, eles recebiam aquela coroa de louro, né? Era o prêmio da vitória. E a verdade é que o cara se dedicava a vida inteira para ganhar uma coroa de flor, de folhas, né? Uma coisa simbólica. E na semana que vem aquela coroa, aquelas folhas tinham secado, aquilo ia para o lixo. E a dedicação que o atleta empreendeu para receber aquele prêmio era um prêmio corruptível, era um prêmio que ia entrar em decomposição e não ia mais valer muita coisa. Mas o que leva Paulo a usar esse exemplo? Qual é a história do capítulo 9 que no final culmina com Paulo dizer isso? As pessoas que estão correndo no estádio correm. Todas elas correm, mas quantos que levam o prêmio? Um só. É só o que chega primeiro. Ele diz, então vamos correr
de um modo em que a gente também possa receber esse prêmio. Por que Paulo disse isso? Bom, a história começou no capítulo 8. Foi a última mensagem que eu trabalhei. Lembra, eu coloquei aquelas imagens aqui no telão, macumba, santo, aquelas coisas todas. E o que a gente percebeu é que no contexto lá, os coríntios, alguns irmãos estavam indo ao templo comer carnes sacrificadas a ídolos. E outros irmãos, que é chamado por Paulo de fracos, ali no capítulo 8, ficava incomodado com isso. Paulo aqui no capítulo 9 está dentro daquele mesmo contexto. Capítulo 10 também, vai ser a próxima mensagem. Mas ele está ainda com esse pensamento, ele está nessa explicação de que os irmãos lá em Corinto não estavam deixando o amor guiar a sua vida. Eles estavam usando o seu conhecimento e as suas convicções. E qual era a convicção do irmão que ia no templo? Eu sei que Deus é um só. Lembra disso? A gente falou na vez passada, né? Eu sei que Deus é um só. O ídolo não é nada. Então eu vou lá no templo, como aquela refeição, e o meu conhecimento, estou tranquilo em relação a isso. Essa era a convicção que aqueles irmãos tinham. Só que essa convicção que eles tinham estava sendo usada para destruir o irmão mais fraco. E a questão lá era comida, mas podia ser qualquer questão. E a gente vai ver que os coríntios têm problema em todas as áreas, desde os mestres favoritos até a maneira como eles lidavam com as coisas e os dons no culto público. Nos próximos capítulos a gente vai perceber. Mas aqui a comida estava sendo um problema entre eles. Eles tinham convicções fortes. O ídolo não é nada, por isso eu vou lá. Mas aí eu matava o meu irmão. E isso não é errado, ter convicções não é errado, isso é bom, faz parte da vida cristã. Saber o que eu acredito é algo que é necessário para nós. Nós, como cristãos, temos que ter convicções. Eu tenho que saber o que agrada a Jesus. Quais são os valores que deixam Jesus satisfeito. O que é certo, o que é errado, não é? Nós não precisamos ter essas convicções. Nós precisamos saber viver uma vida adequada, piedosa, justa, íntegra. Eu preciso saber aonde eu vou e qual a maneira de me comportar naquele lugar. E tudo isso funciona por quê? Por conta das nossas convicções. Eu estou certo, eu tenho certeza disso. Então eu vou fazer desse jeito. Agora, não quer dizer que porque eu estou certo, tenho certeza e tenho as minhas convicções, que eu vou usar essas convicções para massacrar as outras pessoas. Essa era a questão que Paulo estava trabalhando ainda aqui no capítulo 9. Assim como um Corinto que ia, um cristão lá de Corinto, que ia ao templo comer carne de ídolo, cheio das suas convicções, Paulo também tinha as convicções dele. E aí no capítulo 9, ele começa explicando isso nos primeiros 2 versículos. Ele fala assim, 4 perguntas retóricas. Sabe o que é pergunta retórica, né? É aquela pergunta que você não precisa responder, você já sabe a resposta, é só argumentativa. Ele coloca 4 perguntas no primeiro versículo. Não sou eu porventura livre? Paulo era livre? Qual é a resposta? Sim, a resposta é sim. Para todas essas perguntas, a resposta é sim. Não sou eu porventura livre? Sim. Não sou eu apóstolo? Sim. Eu não vi Jesus o nosso Senhor? Sim. Acaso vocês não são um fruto do meu trabalho no Senhor? Sim. Paulo também tinha as suas convicções. Ele estava certo de várias coisas, assim como aquele cristão coríntio, que ia lá no templo, cheio das suas convicções de que o ídolo não era nada e ele não precisava se preocupar com isso. Paulo também tinha as convicções dele. Mas o que Paulo vai mostrar aqui no capítulo 9 é que as convicções dele, ele usava elas com certas diretrizes. Paulo tomava certos cuidados para que as convicções dele não fossem destrutivas para os irmãos. Ele percebeu que tudo o que ele precisava fazer era agir de um modo em que o evangelho ganhasse força e espaço. Então Paulo tem as certezas dele, mas as certezas dele estão sujeitas ao progresso do evangelho. Ele trabalhava para que o evangelho avançasse e essas certezas dele deviam estar abaixo do avanço do evangelho. E não como um obstáculo. Ele vai até falar isso no versículo 12 aí do capítulo 9, e eu peço que vocês mantenham as Bíblias abertas. Ele diz assim, no finalzinho do versículo 12, ele diz, entretanto, eu não uso esse direito. Antes, eu suporto tudo para não criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então, imagina bem, Paulo está certo das suas convicções, ele é apóstolo, ele é livre, ele pode fazer várias coisas, a igreja é resultado, tudo, ele tem as convicções dele. Mas nenhuma das convicções dele vai se opor ao progresso do evangelho. Não vai. Então, o capítulo 9,
ele vai apresentar uma lista das coisas, das precauções, vamos dizer assim, das renúncias dele em favor do evangelho. Porque o que ele está pedindo no capítulo 8 para os coríntios? Não vai comer no templo se isso faz o seu irmão ficar mal. E aí ele termina o capítulo com a leitura. Se comer carne faz com que o meu irmão se escandalize, eu nunca mais vou comer carne. E antes que alguém pudesse questionar ele e falar, tá falando sério, Paulo? Você nunca mais ia comer carne se isso escandalizasse o seu irmão? Fala a verdade. Ele vai apresentar uma lista de coisas que provam que sim, que ele está disposto a abrir mão de muita coisa em favor dos seus irmãos. A primeira coisa que ele abriu mão, e aí aparece no capítulo 9, é de ser sustentado pela igreja. Olha a partir do versículo 3. A minha defesa perante os que me interpelam, que me questionam, é essa. 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Aqui ele vai colocar mais 12 perguntas, até o versículo 3. Ele já colocou 4 no versículo 1. Ele vai colocar mais 12 perguntas que é para levar os irmãos a pensarem. Olha aí, já tem uma no versículo 4. Eu não tenho o direito de comer e beber? Tem. E também o de fazer acompanhar-me de uma mulher irmã, ou seja, de ter uma esposa, de levar comigo uma mulher e de ela ser sustentada, já que eu trabalho pelo Evangelho, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e até Pedro. Pedro tem a esposa dele, não tem? E quando ele vai viajar para fazer uma viagem missionária, ele não tem direito de levar a mulher dele? Se ele está pregando o Evangelho, ele não vai ser sustentado? E a esposa dele que vai junto também não vai ser sustentada? O que Paulo está dizendo aqui, eu não tenho esse direito de ser sustentado? De ter uma mulher, de carregar comigo uma esposa? 6. Só eu e Barnabé não temos esse direito de deixar de trabalhar? Olha quantas perguntas. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? O soldado que é enviado para a guerra, ele tem que levar a sua própria comida? Ele tem que comprar a sua própria arma? Não é. É o exército, é o Estado que fornece isso para ele. Então ele pergunta, quem vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite? Quem é o cara que ordenha uma vaca e não pode tomar um copo? E a gente poderia colocar exemplos aqui nossos, do nosso dia. Qual é o pedreiro que, quando está fazendo a massa, não pode dar um gole na água daquela mangueira? Não pode molhar a cabeça quando está debaixo do sol? É esse tipo de coisa, né? Que Paulo está falando. Ele está dizendo assim, eu tenho direito de ser sustentado? Tenho. Essa é a questão que ele está colocando. Eu tenho direito de ser sustentado por ser um pregador do Evangelho. E até a lei, não só as questões humanas, até a lei dava essa segurança para Paulo. Olha aí 8. Porventura eu falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não ate a boca do boi quando ele pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com a esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. O cara que está colhendo lá, está lavrando, ele sabe que alguma coisa daquilo que ele está colhendo ele vai poder comer. Que o rebanho que ele cuida vai servir para ele de alimento, que a semente que ele planta, ou seja, aonde eu trabalho, aquele trabalho me sustenta. E Paulo está perguntando, só eu não tenho esse direito? Ele está formulando um monte de perguntas retóricas para que os leitores dele vão respondendo a cada uma dessas perguntas. Sim, 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 Paulo tem direito de ser sustentado. Mas a questão é que ele não se valeu desse direito. E o texto segue, versículo 11. Se nós semeamos as coisas espirituais, seria muito recolher de vocês os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós ele em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito. Que direito? De ser sustentado como pregadores do Evangelho. Paulo nunca cobrou um centavo de qualquer igreja onde ele foi. Ele foi ajudado? Foi ajudado pelos filipenses, né? Pelos da igreja lá da Macedônia, a gente sabe disso. Mas ele cobrou? A igreja fez isso voluntariamente por ele. Paulo nunca foi em algum lugar e disse, eu sou pregador, tenho direito a um salário. Nunca cobrou. Mas ele tinha direito. É isso que ele está ressaltando aqui. Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo
para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho. 13. Não sabem vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Paulo, ele nunca aceitou ser sustentado. E por que ele não aceitou? Lembra qual que é o assunto? Alguns iam lá comer do templo porque estavam cheios das suas convicções e dos seus direitos. Eu tenho o direito de comer no templo, por isso eu vou. Se outros estão se escandalizando com isso, não é problema meu. Aí o capítulo 9, Paulo mostra, olha, vocês têm que se preocupar sim com o que os outros pensam. E se alguém fosse desafiar Paulo, perguntando, tá, mas você se preocupa, Paulo? Paulo diz, sim. E o primeiro modo como eu me preocupo com o que as pessoas pensam é que eu tenho direitos também. Assim como vocês têm direito de ir lá comer no templo, eu também tenho. Eu tenho direito de ser sustentado, mas quando foi que eu cobrei esse direito? Nunca. Trabalho com as minhas próprias mãos. E em Corinto especialmente. É quando ele chega em Corinto que o texto lá de Atos, capítulo 18, nos diz que ele começa a fazer as tendas lá com Priscila e Áquila. Paulo suou para não ser um peso para ninguém. E por que ele não queria ser um peso para ninguém? Porque ele se importava com o que as pessoas iam pensar. Esse aí é só um aproveitador. Esse aí é pregador do evangelho? Nada, esse aí só quer dinheiro. E já que havia essa possibilidade de alguém pensar isso sobre ele, ele falou, não vou aceitar dinheiro de ninguém. Vou me virar, vou trabalhar, vou me sustentar. Se os homens que estiverem ao meu redor, Silas, Timóteo, Lucas, se eles puderem trabalhar, se nós encontrarmos doações, vamos viver com o que nós temos. Mas não vou cobrar nada de ninguém, mesmo eu tendo esse direito. Por quê? Porque ele não queria gerar desconfiança na igreja. Ele não queria aceitar qualquer coisa que impedisse o progresso do evangelho. Essa é uma coisa que ele evita. Ele ainda vai dizer, no versículo 16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, aí eu tenho recompensa. Mas se faço isso por obrigação, então é a responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada. Neste caso, qual é a minha recompensa? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Está claro aqui, Paulo colocou 12 perguntas que foi assim, as perguntas foram cercando os coríntios, foram cercando. Ele fazia uma pergunta, os irmãos mesmo respondiam dentro de si. É verdade, é verdade, é verdade. Você tem direito, você tem direito, você tem direito, você tem direito. E no final ele disse, mas não me valida esse direito. Está vendo? Estou cobrando de vocês, coríntios, que vocês renunciem o seu direito, porque Paulo diz, eu também faço isso. Não estou jogando sobre vocês uma responsabilidade que eu também não assumi. E a renúncia de Paulo de ser sustentado é a primeira. Ele apresenta uma segunda aí a partir do versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo aqui apresenta a segunda coisa que ele renunciou. A primeira renúncia dele foi de ser sustentado. A segunda renúncia de Paulo é de ser ele mesmo. Paulo abriu mão de ser ele mesmo. Paulo estava debaixo da lei? Ele falou, eu não estou debaixo da lei. Eu fui para a graça. Mas em muitas circunstâncias, ele se sujeita à lei para não escandalizar os outros. Aí você pode dizer, quando isso aconteceu? Por exemplo, quando ele volta para Jerusalém, da terceira viagem missionária. Ele chega lá, os irmãos falam, Paulo, a fama sua aqui em Jerusalém não é boa.
Pega esses irmãos aqui, ó, paga o voto deles, eles vão raspar a cabeça, você entra lá no templo com eles, para mostrar para os judeus que você não é isso que estão dizendo. Você acha que Paulo estava preocupado com o voto da lei de Moisés, com raspar a cabeça? Mas ele fala, tá bom, eu faço. É isso? É isso que vai trazer uma boa impressão? Eu faço. Não estou ferindo. Aqui a questão de Paulo é que o evangelho, a expansão do evangelho era algo maior do que ele mesmo. A missão da vida de Paulo, ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho, porque a mim pesa essa responsabilidade. A missão da vida de Paulo é pregar o evangelho. Se a missão da vida dele é pregar o evangelho, promover o evangelho, tudo que ele fizer vai ser motivado por isso. E se Paulo tivesse que abrir mão do bem-estar dele? Ele diz, eu abro também, não tem problema. Eu estou debaixo da lei? Não. Mas se pelo bem do evangelho eu preciso me sujeitar a ela em algum momento? E se eu estou com os que são sem lei? Eu estou sem lei. E se eu estou com os que são da lei? Eu estou na lei. E se eu estou com os judeus? Eu ando como os judeus. E se eu vivo sem os judeus? Eu estou sem o judeu. Por quê? Porque tudo que eu estou fazendo tem em vista promover o evangelho. E aí assim, se você me perguntasse, Lucas, por acaso o que Paulo está querendo dizer aqui é que a gente tem que viver agradando as pessoas a todo custo? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que ele se esforçou para agradar as pessoas. Paulo não está dizendo assim, vou fazer o que é errado, mesmo se é o que precisa, eu vou fazer o que é errado. Não, não. Em nenhum momento Paulo negociou os seus princípios. Nunca negociou. Mas Paulo percebia que dentro da sua missão de promover o evangelho existiam modos de fazer as coisas. E um modo era mais eficiente do que o outro. Então, não se trata de agradar pessoas. Não se trata de negociar o que é certo e errado. Se trata de seguir as suas convicções, pensando no melhor modo de realizar cada uma dessas coisas. Se trata não de viver no ritmo daquele irmão fraco que não podia suportar o outro que ia comer no templo, mas significa levar em consideração a consciência dele. É disso que se trata. Se trata de podermos fazer o que for necessário para que o evangelho avance com força. E por que Paulo seguia esse tipo de vida? Por que Paulo estava pronto a abrir mão de si mesmo e do seu bem-estar pela causa do evangelho? Porque ele é um aluno de Jesus. É quando ele termina toda essa argumentação lá no capítulo 10, que ele diz aquela famosa frase, sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Esse versículo é meio mal encaixado, colocaram ele, não quero criticar quem fez a divisão de versículos da Bíblia, mas esse é o primeiro versículo do capítulo 11, quando na verdade ele é a conclusão do pensamento do capítulo 10. Então, 1 Coríntios 11, 1, ele diz, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas isso é o fecho de toda essa lógica do 8, 9 e 10. Eu estou dizendo para você não ir no templo, porque quando você vai no templo, você coloca os seus direitos acima da pequenez do seu irmão. E Paulo diz, não faça isso. Eu também não fiz. E quem também não fez? Jesus também não fez. Não tem ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar o que é renunciar à própria vida em favor do outro. E como Paulo aprendeu bem a lição com Jesus e passou a imitar Jesus, ele diz para os cristãos, me imitem nisso. Renunciem também os seus próprios direitos em favor dos seus irmãos mais fracos. Paulo exigia alguma coisa dos coríntios que ele também aprendeu a cumprir. E aí depois, de volta aqui ao capítulo 9, a gente está indo para o último ponto da mensagem, depois de dizer tudo isso, é que Paulo vai para aquela questão dos atletas, porque ele está pedindo para os coríntios, abram mão, estejam dispostos a renunciar para que vocês possam conquistar um prêmio. Estejam dispostos a renunciar para que vocês possam conquistar um prêmio. Os coríntios parece que não estão querendo aprender essa lição, mas os atletas já aprenderam. Qualquer atleta já entendeu que você precisa de um bom nível de esforço para receber o seu prêmio. Qualquer atleta já percebeu que para que você seja um campeão, você vai precisar de um pouco de dedicação. E na vida cristã não é diferente. Aliás, na vida cristã, o esforço deveria ser ainda melhor compreendido. Por quê? Porque nós não estamos falando de um prêmio que perece. O atleta que corre no estádio, ou os times que estão jogando aí na Copa,
Eles estão lutando por uma taça. Só que daqui 4 anos, você pode até saber quem foi o campeão na última Copa. Mas você sabe quem foi que marcou o gol? Você sabe quais eram as escalações? Então, assim, a grande verdade é que os atletas estão empreendendo esforço, mas eles vão ser esquecidos. Eles estão buscando um prêmio que daqui 5, 10 anos, quem sabe quem foi o campeão 10 anos atrás? Quem sabe quem foi o medalhista olímpico na Olimpíada passada nos 200 metros com barreira? Você nem sabe. Mas aquela pessoa suou tanto, fez tanto treino, tanta dieta, tanta dedicação por uma coisa que, olha, muitos aí nem sabem quem elas são. Aí Paulo faz uma pergunta. Será que nós, que estamos correndo atrás de um prêmio muito maior, não deveríamos estar dispostos a suar muito mais do que eles? A renunciar muito mais do que eles? Então é aí que ele diz. Ele disse no versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 24, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que vocês o alcancem. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós não estamos correndo atrás de uma taça, de alguma coisa que amanhã vai ser esquecida. Nós estamos numa corrida, numa competição. E qual é o prêmio que a gente espera? A salvação. A companhia de Deus por toda a eternidade. Esse é o prêmio que a gente busca. E Paulo diz, nós deveríamos estar dispostos a nos comportar como atletas de alto nível. Porque nós entramos numa competição de alto nível. Eu digo competição não uns com os outros, né? Competição no sentido do prêmio que a gente almeja. E até o nosso esporte, que a gente vou chamar de esporte, né? A nossa vida cristã, se ela fosse um esporte, ela é um esporte coletivo, mas o prêmio é individual. No futebol é assim, né? Se o time ganha, todo mundo ganha. Ganha o atacante que fez 3 gols, ganha o goleiro que pegou o pênalti, mas ganha também aquele cara que fugiu do jogo o jogo todo. Ele vai também levar a medalha. O cara que está no banco de reserva, que não entrou nenhuma partida, ele também leva a medalha, porque o prêmio é coletivo. O nosso prêmio é individual. Nós estamos todo mundo no mesmo time aqui, ó. O esporte é coletivo, mas e o prêmio? É individual. Apesar de a gente estar todo mundo no mesmo time, pode ter alguém que não vai receber a medalha, né? E não deve ser assim. Paulo está dizendo, não deve ser desse jeito. Então, vamos nos esforçar como esses atletas. E é interessante os 2 últimos versículos do capítulo, porque ele diz assim no 26 e 27, né? 1 Coríntios 9. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo sabe que, apesar de todo o seu esforço, pode acontecer algum erro no meio do caminho que faça com que ele seja desqualificado. Ele está usando essa linguagem do esporte. Eu estou aqui na corrida, mas quando eu chegar lá no final, alguém vai dizer para ele, você não recebeu o prêmio, Paulo. E qual seria o motivo de Paulo não receber o prêmio? Ele fala, olha, versículo de novo, 26 e 27, eu corro, mas não sem meta. Paulo não saia correndo sem saber onde ia chegar, ele sabe onde quer chegar. Eu luto, mas não dando soco no ar. Eu sei onde eu tenho que acertar. Ou seja, Paulo, assim como qualquer atleta, ele sabe que tem que direcionar o esforço dele. E o que significa direcionar o esforço dele? O assunto aqui é renúncia. Se Paulo tem disposição para fazer alguma coisa, aonde que eu vou pôr essa disposição? Em renunciar ao que for necessário para poder receber o meu prêmio. Eu não estou correndo sem saber onde chego. Não estou lutando sem saber o que faço. Eu estou dedicando o meu esforço de maneira consciente. E ele diz não só isso, mas 27. Esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Paulo aprendeu o que todo atleta já tinha aprendido. Que para você ser campeão, você precisa saber se dominar. E Paulo se dominou. Eu vou ter que trabalhar enquanto prego para que os irmãos não pensem que eu sou um aproveitador? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir mão da minha convicção
de que eu não estou debaixo da lei, para fingir que estou debaixo da lei, para que o meu irmão não tropece enquanto ouve o evangelho da minha boca? Vou ter que fazer isso. Então Paulo fazia. E ele está pedindo para os irmãos, não vai no templo, não vai comer carne. Por quê? Porque o seu irmão agora é mais importante do que o seu direito. É isso que ele está dizendo. Então, na vida cristã, assim como os atletas, nem sempre a gente faz o que quer. Às vezes a gente faz o que precisa. É isso que o atleta só faz o que ele quer? Ele come o que ele quer? Ele dorme a hora que ele quer? Acorda a hora que ele quer? Ele faz o que precisa. E fazer o que precisa torna ele um campeão. E Paulo diz, eu treino a mim mesmo e ao meu corpo como um atleta de alto nível, para que eu seja capaz de receber o prêmio. E sabe, isso não é uma coisa tão estranha. Se a gente pensar em coisas comuns da vida, vou usar um exemplo aqui, ó. Você é uma pessoa solteirona e você quer fazer uma viagem. Você pode ir para o mundo inteiro, não pode? Sozinho, solteiro? Desde que você tenha dinheiro, pode, né? Mas aí você fala, aquele lugar ali é um camping. Você vai ter que ir com uma mochila. Sozinho você vai. Só que aí você tem uma esposa. As suas opções diminuem. Porque às vezes você está disposto a ir acampar no meio do mato. A sua esposa morre de medo de barata, de cobra. As suas opções diminuem. Quando você tem filhos pequenos, as suas opções diminuem mais ainda. Porque aí você vai para um lugar e você fala, tá, mas tem lugar lá para trocar fralda? Tem lugar lá para esquentar a mamadeira? Não é assim a vida? E você poderia ir para qualquer lugar, mas como você está acompanhado de pessoas, às vezes num filho pequeno, de pessoas mais sensíveis, as suas opções não diminuem? Você não começa a trabalhar as opções dentro de um campo menor por cuidado a essa pessoa, esse filho, quer que seja? A igreja é a mesma coisa. Sozinho, você pode fazer o que você quiser, né? Não esquecendo dos princípios bíblicos, né? Sozinho você pode fazer muita coisa. Mas a igreja, eu sou sozinho? Não. Na igreja, às vezes, a gente está acompanhado de pessoas que são fracas, que são sensíveis, que chegaram agora na fé. Ou que às vezes são velhas, mas ainda estão numa fase da imaturidade. E nós não precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos tomar cuidado em como caminhar com isso. Lembra a mensagem passada foi, coloque o seu conhecimento, né, o amor no controle desse conhecimento, para que o seu conhecimento não seja destrutivo. Então Paulo está trabalhando sobre isso. E ele quer que a gente pense como, e aí você pensa, eu penso, Paulo pensou, como as minhas escolhas estão afetando os meus irmãos. Porque no final das contas, na vida em igreja, o que eu faço não é só sobre entre eu e Deus. Viver numa comunidade significa que todas as minhas escolhas e decisões afetam todas as pessoas. E isso precisa ser levado em consideração. É isso que Paulo estava dizendo. Os nossos direitos, assim como um atleta está ciente, e eu preciso estar também, de que os nossos direitos não devem ocupar em primeiro lugar a nossa mente, mas os nossos deveres devem. Então, Paulo até quando falou no capítulo 6 sobre a questão dos litígios, né, que um irmão levava o outro ao tribunal, ele diz, tá bom, você tem direito, seu irmão está devendo para você, você até tem direito de processar ele, mas por que você não sofre o prejuízo? Por que não sofre o dano? Não se trata do direito que você tem, mas se trata dos deveres, da responsabilidade diante do Evangelho. Então, quando nós, como cristãos dentro da igreja, pensamos, eu mereço, eu posso, eu tenho direito. Não, Paulo diz, não pense assim. Não pense o que você merece, o que você tem direito, o que você pode. Pense diferente. Pense, o que eu devo? O que o Senhor espera que eu faça? Qual será a melhor escolha em favor dessa igreja? Essas têm que ser as coisas que vão ocupar a nossa mente. E é fácil pensar isso? Claro que não. Irmãos, renunciar não é fácil. Porque renunciar significa abrir mão daquilo que é bom para mim e muitas vezes daquilo que até eu tenho direito, como Paulo tinha direito de ser sustentado, vai perguntar para ele se não seria muito mais fácil ele estar recebendo um salário da igreja. Claro que seria. Mas ele decidiu trabalhar e se sustentar por conta própria porque a preocupação dele era não vou fazer nada que possa criar um obstáculo para a pregação do Evangelho. Não vou fazer. E o nosso pensamento deve ser o mesmo. Porque se a gente não estiver disposto a renunciar,
se eu não estiver disposto a colocar de lado esse pensamento de que eu mereço, eu tenho direito, eu posso, se eu não estiver disposto a renunciar a essas coisas, eu vou estar sendo o meu principal adversário nessa competição. Porque é isso que Paulo diz no final. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando um cristão não aceita renunciar os seus direitos em favor do todo, ele acaba minando a sua própria possibilidade de receber o prêmio no final. E falo de novo, não é uma propaganda de Paulo, e muito menos minha, de que nós devemos viver a vida agradando aos outros. Não se trata de agradar aos outros. Se trata de deixar o Evangelho ganhar a sua força máxima e nós sermos cooperadores com essa pregação do Evangelho e não um obstáculo para ela. Então eu vou fazer o que for certo sempre. Nós não vamos negociar os nossos valores. Falamos disso aqui na EBD. Não se trata sobre aceitar tudo e todos do jeito que eles querem. Se trata em sabedoria sobre o que eu posso renunciar de mim mesmo, ainda andando dentro da verdade, em favor de que o Evangelho cresça e assim eu me torne vencedor do prêmio que ele oferece. Paulo estava disposto, como ele disse no versículo 13 do capítulo 8, a nunca mais comer carne, nunca mais, se ele tivesse rodeado de pessoas fracas. Ele disse isso. Porque comer ou não comer lá no templo do ídolo envolvia muitas coisas. Não era um fator simples. Não era só sobre as minhas convicções. Não era só sobre, eu acho que é certo, então eu vou. Eu acho que é certo. Mas se eu for, qual é o reflexo disso nas pessoas que estão ao meu redor? Lembra que eu falei disso na semana passada? Se eu pego o frango da macumba e levo para jantar em casa, é uma decisão. Agora, se eu vou fazer isso e te convidar, isso precisa ser pensado 2 vezes. Então, 2 questões foram ensinadas por Paulo. Uma no capítulo 8, de que o amor deve estar à frente de todas as nossas decisões. E agora no capítulo 9, ele mostra que, movidos por esse amor, nós devemos ter disposição de renunciar os nossos interesses para que o Evangelho cresça e esteja acima de nós mesmos. Eu não estou acima do Evangelho. Não estou acima desta causa, eu não estou acima da igreja. Os meus direitos não valem mais do que isso. O comportamento de cada um de nós afeta o corpo onde estamos inseridos. E isso quer dizer que temos responsabilidades por viver numa comunidade. E já que nós estamos cientes dessa questão, eu queria que você pensasse e levasse 2 coisas para casa. O que eu estou disposto a renunciar para que esta igreja seja fortalecida? Essa é a primeira coisa. E a segunda, o que eu estou disposto a renunciar para que o Evangelho avance com força? Jesus renunciou à vida por estas coisas. Paulo renunciou o seu sustento. E nós? O que nós vamos renunciar? Nós temos o exemplo de grandes homens de Deus para sabermos o que fazer. Que possamos tomar as decisões corretas para que Deus seja glorificado. Amém.